Bom dia, tudo bem? Então vamos para mais uma aula, né? Mais um dia, graças a Deus, né? Então, hoje é a nossa aula de geografia, tá? Hoje é terça-feira, hoje é dia 11 de agosto de 2020, né? Terça-feira. Então, a nossa aula de geografia. Então, na última aula, né, que na semana passada, nós tínhamos iniciado a unidade 4, né? Aí tem lá uma cidade, né, como se fosse um antes e um depois, né? Ela começando e ela já formada. Aí nós tivemos a paisagem, né? As paisagens se transformam. Aí já era uma atividade, né? Que nós temos lá em três tempos, né? O primeiro quadrinho lá nós temos não tem nada lá, né? Simplesmente é uma paisagem rural, né? Que passa um rio lá. Aí nessa outra ali, ela já passou uma estrada, né? Já passou em cima do rio, já fizeram uma ponte e nós já conseguimos enxergar lá duas casinhas, né? Uma lá no começo e uma aqui no, né? Aquela lá do começo ela parece bem pequenininha. Aqui nós já temos uma casa. Então nós temos já duas casas, uma ponte e uma estrada. Aí lá no terceiro, daí nós já temos, né? Aquela mesma casinha continua lá, mas daí foi feita outra casa do lado dela, já foi feita uma construção grande lá, né? Deve ser um comércio. E já tem prédios, já tem muitas mais estradas, né? Já aumentou estradas, já... E aquele riozinho continuou, né? Lá ele foi canalizado, né? Você pode ver que ele foi canalizado lá, né? É um riozinho que passa assim, né? Tipo aqueles riozinhos que passa por dentro de uma cidade. Então você pode ver que ele foi canalizado, né? Dos dois lados, foi erguido, feito de tijolinho, né? E foi bem arrumadinho o rio lá, né? E continua a pontezinha lá que fizeram para atravessar ele, né? Então ali nós já temos ou um bairro ou uma cidade formada ali, né? Aí nós temos que responder, vocês ficaram para responder uma pergunta lá, né? Com base na ilustração, faça uma descrição informando como essa paisagem foi sendo transformada. Então, como que ela foi sendo transformada, né? Ela teve uma transformação, né? Em cada cena ela foi transformando, né? Então, o que você entendeu, né? Como você entendeu aí, né? Antes ela não tinha nada, daí ela já começou, até ela já ser bem mais formada, né? Então, como que ela foi formada? De tempos em tempos, né? Primeiro um tempo, depois já um tempo e depois já pronta, né? Então ela teve o começo, o meio e o fim ali, né? De tempos em tempos até ela ficar formada, né? Como é quando começa um bairro também, né? Um bairro, uma cidade, não tem nada, né? Mas devagarzinho, né? Até ela ficar tudo pronto, né? Então é isso, ela foi formada de tempos em tempos, né? Em 3 etapas. Aí lá na segunda pergunta, observe novamente a sequência de imagens. Há elementos da paisagem que foram preservados? Sim, né? Foram preservados lá
Algumas árvores continuaram. O rio, né? O riozinho que passa lá no meio, ele só foi modificado um pouco, né? Foi canalizado, mas ele continuou. E algumas imagens, né? Então algumas coisas, o que mais continuou foi as paisagens. Que continuou, algumas árvores são as mesmas. Algumas casas do segundo quadradinho continuou no terceiro quadradinho, né? No primeiro não tinha nenhuma, mas no segundo já tinha. E no terceiro quadradinho ela já continuou. Então, né, é um lugar, né, que houve mudanças, mas que também houve a permanências, né, das paisagens, de alguma coisa, né? Ela modificou, mas permaneceu alguma coisa. Então, houve permanência de algumas coisas, né? Tanto do primeiro para a segunda, como da segunda para a terceira. Alguma coisa sempre permaneceu, né? A paisagem lá você vê que é a mesma, ó, da primeira para a segunda, né? E da segunda para a terceira, você vê que dentro daquele área rural foi feito tudo aqueles prédios, aquelas coisas, mas continuou lá, ó. Aquelas montanhas lá atrás, continuaram, né? Umas árvores, né? Olhando aí no céu, você vê que tem umas árvores aqui, que é a mesma, ó. Não foi derrubada, não foi construído nada no lugar dela, né? É a mesma árvore. E aqui também, ó, elas permaneceram. Então, permaneceram algumas árvores, o rio, algumas casas do primeiro para a segunda permaneceu. Então, você colocando que as paisagens permaneceram, então já inclui as montanhas, né? Que as montanhas permaneceram em todas. Agora pensa no lugar onde você vive, no espaço abaixo, colhe uma fotografia da paisagem do seu lugar de vivência. Você pode tirar fotografia com a ajuda de um adulto de confiança, né? Então isso foi pedido para você fazer e colar aí, né? Do lugar onde você vive, da frente da sua casa, do seu bairro, se tiver alguma área verde em volta, alguma coisa. Então ficou para você fazer, né? Agora pesquise em jornais e revistas e na internet uma imagem do seu lugar de vivência no passado. Mostra a imagem que você colou aos colegas, então isso daí você não precisaria fazer, né? Só para você, se você pudesse, conseguisse, né? Tirar uma foto do lugar ali onde você vive e colar lá naquele espaço. Aí ficou só isso, né? Na primeira aula, na última aula. Essas atividades aí. Então, corrigido, né? Agora, na página 78, construindo conhecimento. As paisagens naturais. As paisagens naturais são aquelas que há pouca interferência humana. E por isso predominam elementos da natureza como rios, animais, plantas, morros, etc. Observe a seguir alguns exemplos de paisagens naturais. Trecho da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro. A serra, né? Ali é uma serra, então Serra dos Órgãos, né? Você já viu alguma serra? Se você já saiu passou de Cuiabá para lá, até antes de chegar em Cuiabá tem uma serra ali também, né? Que fala... tem a Serra da Caixa Furada, dizem, né? E para frente de Cuiabá tem a Serra de São Vicente, né? Que é aquele lugar fechado, de floresta, né? Que passa o asfalto lá no meio. Então, isso aqui é uma serra lá no Rio de Janeiro. Trecho do Rio Amazonas e parte da floresta. Então, aqui é um rio, né? Um trecho do Rio do Amazonas, né? Que deve ser lá na Amazônia. E as florestas em volta, né? Ele passa no meio da floresta. Esse trecho do rio, né? Passa no meio da floresta.
Então, é uma paisagem, né? Muito bonita. Aí lá tá, trecho de praia no litoral do estado de Pernambuco. Então, é uma praia, aí já não é um rio, né? É um mar. Porque quando fala praia no litoral, porque é um mar, né? Então, a gente já sabe que quando fala assim, porque existem prainhas de rios também, né? De rios de água doce. Mas quando fala no litoral, porque é o mar, né? Então, isso aqui é uma praia no litoral em Pernambuco. E ali é um mar, né? E tem areia, as árvores, as florestas, um lugar bem bonito, né? Aí o outro lá é trecho da floresta de Araucárias, no estado do Rio Grande do Sul. Araucárias são umas árvores, né? Que tem este nome. Todas juntinhas, né? Ela fica uma floresta ali, né? Com aquele monte de árvore, tudo juntinho ali, né? Bem fechado. Então, uma floresta bem fechada, né? Aí, essa daqui é lá no Rio Grande do Sul. Aí, então, lá nós já temos duas atividades. Quais das paisagens retratadas se parece com a paisagem do lugar onde você vive? Por que você chegou a essa conclusão? Algumas dessa paisagem aqui na cidade é complicado, né? Só se você mora perto de uma área verde, né? Aí você pode pôr, mas ali tem o rio, né? Pode ser o rio, né? Aqui tem o Telespires, né? Que passa o rio Telespires. Aqui na onde nós vivemos, aqui na Sinop mesmo, não tem serra, né? E nem praia. Então, bom, essa resposta é pessoal, tá? O que você conseguir. Quais dos elementos da paisagem mostradas também existe no lugar onde você vive? Algum desses elementos também existe no lugar onde você vive? Né? Pode ser, né, também. Pode ser uma área verde, né? Bom, você vai responder. No outro dia a prof corrige. Caso não se pareçam com o lugar onde você vive, você já visitou um local com alguma paisagem como dessas fotografias? Como imagina que seria viver no local assim? É uma resposta bem pessoal, né? As paisagens culturais são aquelas que foram transformadas pelos seres humanos. Nessas paisagens, há o predomínio de elementos construídos ou modificados, como moradias, prédios comerciais ou industriais, canalização de rios, pontes, viadutos, ruas, iluminação pública e etc. Então, uma paisagem cultural porque ela foi modificada, né? Ela foi toda modificada e foi feita, né? O homem entrou ali e construiu tudo isso. Observe a seguir alguns exemplos de paisagem transformada. Aí nós temos lá no primeiro quadrinho, paisagem de uma rua no município de Pirenópolis, no estado de Goiás. Parece aquelas cidades históricas, né? Uma rua bem interessante, assim, né? Bem antiga, com essas casas mais antigas, né? E o asfalto lá, a estrada, a rua, ela é daquelas pedrinhas, né? Então é uma cidade assim já antiga, né? E ela permaneceu ali. Não foi feito o asfalto, ficou aquelas pedras, né? Que eles ponhavam assim antes. E ali ela permaneceu. Então parece uma cidade histórica, né? Aí lá na outra, paisagem de área industrial em Ipojuca, no estado de Pernambuco. Ali já é uma industrial, né? Já é... Você vê que tem, né? Já é uma coisa assim bem grande, né? De cidade grande.
Mas é lá em Pojuca, no estado de Pernambuco. Mas você pode ver que é uma área bem industrial, de bastante fábricas, indústrias grandes, né? Então, aquela paisagem lá. Mas não permaneceu, é uma paisagem totalmente cultural, né? Não permaneceu nada assim da natureza, né? É tudo, você vê que nem a gente não consegue enxergar nem árvore, em nenhuma das duas paisagens, né? Não tem nenhuma árvore. Aí lá naquela outra, é a paisagem urbana no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É uma cidade bem grande, né? Com bastante prédios, né? Muitos prédios. E não é a capital, né? Que a capital do Espírito Santo é Vitória. Então, mas é uma cidade grande, ó. Cheia de prédios. Então, é uma paisagem também bem cultural, né? Que totalmente desmatada, construída pelo homem, né? Você quase não consegue enxergar nada, né? Tem uma pequena área verde lá no meio, né? Mas ela é mais assim, uma paisagem bem cultural. Aí a segunda lá, paisagem urbana noturna no município de Curitiba, no estado do Paraná. Agora, isso aqui já é na capital, né? Na capital do Paraná. É noturno, né? Que foi tirada a foto à noite. Aí você consegue ver, né? Mesmo à noite, você consegue ver que também não permaneceu. É tudo construção, né? Foi tudo construído ali. Muitos prédios, né? Então agora tem as duas. Vamos responder então, né? Tem as atividades ali. Observe as imagens, responda alguma delas, se parece com o lugar onde você vive. Quais elementos dessas paisagens também existem no lugar onde você vive? Existem algumas coisas ali que também existe aqui na nossa cidade? Você consegue ver alguma coisa lá que também tem aqui na nossa cidade? Caso não se pareça com o lugar onde você vive, você já visitou um local com alguma paisagem como dessas fotografias? Como imagina que seria viver em um local assim? Você imaginaria viver, né, nessa cidade enorme, cheia de prédios, numa capital, né, que é ali em Curitiba. Aí tem uma lá, que já é uma cidadezinha mais histórica, né, bem pacata, que parece que é uma coisa bem sossegada. E tem aquela ali, que é lá no Pernambuco, né, que é... Aí você... Daí é pessoal também, tá bom? Como as ações humanas transformam as paisagens? Observando a sequência da fotografia a seguir, vamos analisar como as atividades humanas podem transformar a paisagem. Observe a primeira fotografia. Ela retrata uma área de mineração, ou seja, onde ocorre a extração de recursos naturais. O que você vê nessa paisagem? Destruição, né? Você consegue ver, ó, área de exploração de ferro mineral na Serra dos Carajás, no município de Paraupebas, no estado do Pará. Então ali não tem mais nada, né? Eles exploraram tudo que eles tinham que explorar, né? Pode ver que é uma área bem explorada, né? Que é uma mineradora, né? De mineração, onde é onde eles tiram coisas, né? Para fazer ferro. É como, vocês lembram da mineradora, da mineração lá de Brumadinho, né? Então eles exploraram tanto a natureza, né? Até não conseguir mais, que daí ela reclama, né? A natureza, chega uma hora que ela reclama, né? E manda de volta. Então, às vezes destrói muito a natureza, né? E uma hora ela começa a reclamar. E as pessoas sofrem, né? Nós sofremos, né? Quando a natureza começa a reclamar de tudo que fizeram com ela, é a gente que sofre.
Então vamos ver. A fotografia mostra uma área que foi bastante modificada e o meio ambiente muito degradado. A atividade econômica da extração de minérios realiza nessa área é responsável pela alteração na paisagem. Então, né, tudo que eles fizeram ali, né, você vê que só tem barrancos, buracos, essas coisas, né? Aí, então, não tem... Então, foi feita essa alteração na paisagem, né? Paisagem mesmo não tem, né? Foi totalmente explorada, né? A natureza nessa imagem ali. A palavra é o texto. Recursos minerais. São recursos extraídos da superfície do solo ou abaixo dele, como área, areia, ferro, ouro e prata. Esses minerais são utilizados de diversos modos, como na construção de moradias, na produção de veículos, equipamentos eletrônicos, etc. Que os ferros que são feitos nessas mineradoras, né? Eles servem para construir os carros, tudo aquelas coisas que é feita de aço, de ferro, né? Então é tudo tirado dali. Aí tem mais uma fotografia lá. Observe a fotografia. A área da floresta amazônica desmatada para a exploração de gado no município de Alto Alegre, no estado de Roraima. Então ali nós já temos outra paisagem, né? Aquela ali já foi desmatada para fazer pasto, né? Para a criação de gados. A fotografia mostra mais um exemplo de como algumas atividades humanas podem modificar a paisagem e degradar o meio ambiente. Nesse caso, a área de uma floresta foi desmatada para a criação de gado bovino. Então, ali também já foi, né? Mais uma parte da floresta, né? Que foi desmatada, que isso aí é lá em Roraima para criar, né? Então, aí vai desmatando, né? Desmata aqui para isso, desmata ali para aquilo, desmata lá, e até que vai desmatando tudo, né? Agora, um exercício lá. Observando as imagens, responda. Como você imagina que eram as áreas mostradas na fotografia antes da sua transformação pelas atividades humanas? Como que elas eram? Elas eram uma paisagem normal, né? Cheia de floresta. Bom, aí você vai responder. Que outras atividades humanas poderiam ser realizadas nessas áreas sem transformar a paisagem e degradar o meio ambiente? O que eles poderiam ter feito ali, né? Sem destruir tudo, né? Sem destruir tudo, a paisagem e... né, sem degradar, né, o meio ambiente. Como que eles poderiam ter feito? Como você viu, os seres humanos têm a capacidade de transformar a paisagem por meio de suas atividades, e algumas dessas transformações podem degradar o meio ambiente. No entanto, assim como o ser humano tem a capacidade de degradar o meio ambiente, ele também pode realizar ações como recuperem ou mesmo o que preservem. No mundo todo, é crescente o número de projetos que recuperam áreas, transformando esses locais e deixando-os adequados para as pessoas que ali vivem. Observe as duas fotografias a seguir, você consegue perceber que ambas são da mesma área? São né? Antes e atualmente. Antes era um lixão. Olha lá, área de lixão no município de Serra, no estado do Espírito Santo. Olha aí como que ficou, né? Foi destruído, foi tirado o lixão de lá e transformado, né? Olha lá como que tá, né? A mesma área do lixão recuperada e transformada em uma pista de ciclismo. Ali fizeram um lugar de lazer, de esporte, né?
Então, bem diferente, né? Quando era um lixão e quando agora, né? Que virou uma pista de ciclismo. Tudo asfaltado, tudo iluminado, tudo bonitinho. Tá bom? Então é isso, tá? A geografia. Então ficou umas atividades, né? Bem pouca, mas a sua resposta pessoal. Então ficou até a página 84, tá bom? Então é isso. Agora nós vamos ter português.